E voltando o Senhor Jesus de novo para ver os discípulos, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Os discípulos é igual a gente, irmão, não consegue orar. Ora 5 minutos e acabou o assunto. E isso, irmãos, é um exercício que a gente tem que fazer para orar mais tempo. Porque vai orar, o olho fica pesado. Pedro, Tiago, eles eram assim também. Conseguiam orar. Mas eles não conseguiam orar, irmãos, porque eles ainda estavam lendo pouco a Bíblia. Não sabiam ler os salmos para aprender. Porque o salmo ensina a gente a orar. A gente vai lendo o salmo, a gente vai aprendendo a orar. E a gente pede a Deus nos dar o Espírito Santo. E o Senhor nos dá o Espírito Santo também ensina a gente a orar, junto com a Bíblia. E aí o Senhor Jesus, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, pedindo as mesmas palavras. Orou 3 vezes, irmão, pedindo se ele podia escapar da cruz. Mas o Pai negou o pedido dele. Porque não tinha outro jeito. Talvez, irmãos, lá no seu coração, você pode pensar que o Senhor Jesus estava um pouco covarde ali. Com medo da cruz, de morrer. Mas nunca pense isso, irmão. Porque lá atrás, o Senhor Jesus falou, eu vim para morrer. Ele não estava com medo da cruz. O único medo que o Senhor Jesus tinha, irmãos, é porque era uma coisa mais terrível do que a cruz que ele ia suportar. São os nossos pecados. Porque ele é santo, o coração dele é puro, ele nunca viu a maldade, ele nunca pensou numa coisa suja. E quando ele foi para a cruz, o Senhor nosso Deus colocou sobre ele os nossos pecados. Naquele momento na cruz, irmão, ele viu o que está dentro da nossa cabeça, toda a sujeira que nós temos aqui escondida, todos os maus pensamentos, todas aquelas vinganças, aquele ódio que a gente já sentiu e que é pecado, foi para cima do Senhor Jesus. Por isso que ele suou sangue. Ele não suou sangue porque ele estava com medo de morrer, não, irmãos. Mas ele suou sangue porque ele é puro e santo e nunca pecou e o nosso pecado estava em cima dele. E ele viu toda a tristeza, toda a imundícia que para sobre a terra, com o mal que nós fizemos e nós somos culpados. Nós somos culpados. Por isso foi muito doído naquela cruz e ele falou, Pai, por que me abandonaste? Porque Deus, irmãos, ele não compartilha com o pecado. Naquele momento que o Senhor Jesus estava com o nosso pecado, o Pai estava longe dele. Porque Deus sempre fica longe do pecado. E essa dor foi muito grande para o Senhor Jesus. E eu sei, irmãos, eu falo para os irmãos que foi muito mais doído do que aquele chicote que bateu nas costas dele. Foi ter que aguentar o nosso pecado sobre ele. Então, o Senhor Jesus voltou da oração, no versículo 45, para os discípulos, e ele disse, ainda estão dormindo e repousando? Vocês estão aí tranquilos? Vocês não têm ideia do perigo que a alma de vocês corre se vocês forem para o inferno. Por isso que está aí dormindo. Está despreocupado. Não tem muita noção do verdadeiro perigo, né? Mas o Senhor Jesus falou para eles assim, é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Pessoas más, né? Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Judas estava chegando, irmãos, com um monte de soldado para prender o Senhor Jesus. E o Judas tinha combinado. Vocês lembram o que Judas combinou com o soldado? Como que ele ia mostrar quem que era Jesus? Ele ia apontar o dedo. O que ele ia fazer? Vocês lembram ou não? Um beijo, olha aí, Joilson acertou. Naquela região ali, irmãos, é muito comum, como o pai hoje beija o filho, naquele lugar ali do Oriente, quando são pessoas amigas,
tem uma amizade sincera, é normal o homem dar o ósculo, dar o beijo, né? Encosta o rosto, um rosto no outro. É da cultura dele. Na nossa cultura do Brasil não tem. Mas o Senhor Jesus, ele tinha muita amizade com os apóstolos, com os discípulos. Ele tinha muita amizade. Eram pessoas queridas. Era muito difícil para ele saber, irmãos, que todos iam abandonar, todos os amigos dele. Ia deixar ele sozinho na cruz. E um dos amigos dele, que era o Judas, ele sabia que ia trair ele com um beijo, né? Ia apontar ele, para ele. E o Senhor Jesus, no versículo 47, ele estava falando ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. O soldado não sabia como que o Jesus era, irmãos. É igual nós hoje. Você sabe como que era o rosto de Jesus? Não. Ninguém sabe, né, irmão? O soldado também não sabia. Sabe por que a gente não sabe, irmão? Porque é proibido fazer imagem de Jesus. Jesus é Deus, Ele é Senhor, Ele é Santo. A gente não faz imagem dele. Nem hoje e nem naquela época não podia fazer. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, podia até ser pintor, né? Saber fazer retrato, pintar. Vou pintar um quadro de Jesus. Não, não pode. De Deus a gente não faz imagem. Nem agora, nem nunca. Então eles não conheciam Jesus. Aí o Judas falou, mas eu vou dar, aquele que eu der o beijo é esse. Pode prender. Esse foi o sinal da traição que fizeram com eles. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre. E ele ainda chegou cumprimentando Jesus como se ele fosse uma coisa boa, né? E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? O Senhor Jesus fez essa pergunta para ele refletir um pouquinho, né, no que ele estava fazendo. Nisto, aproximando-se os soldados, né, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, que era um dos soldados, né? O apóstolo Pedro pegou a espada e cortou a orelha do Malco, que era aquele soldado ali. Mas o Senhor Jesus falou, calma lá, Pedro. Então Jesus lhe disse, põe a sua espada na bainha, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão, né? Aquele muito violento, que gosta de arma, que é valente, pode ser que um dia a valentia dele vira contra ele, né, irmão? E o Senhor Jesus estava falando assim, olha, o meu evangelho, ele não é pregado à força. Não é pela força do braço, pela força da espada que as pessoas vão crer no Senhor Jesus. Houve um tempo na história da igreja, irmãos, que a igreja, quem falava que não era da igreja católica, eles mandavam matar. E eles queriam, através da espada, fazer com que as pessoas acreditassem. Mas o evangelho do Senhor Jesus não é para ser assim. O Senhor Jesus falou, não é assim não, Pedro. Versículo 53. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai e Ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então o Senhor Jesus falou, está escrito que eu tenho que morrer pelos pecados. Se eu quisesse ser salvo da cruz, eu pediria ao Pai, Ele me tirava daqui e não ia salvar a vida de ninguém. Mas o único caminho para perdoar pecado é a cruz de Cristo. Então o Senhor Jesus tinha que ir para a cruz e Ele queria ir. Porque Ele perguntou ao Pai, Senhor, tem outro jeito? O Pai falou, não, esse é o único jeito. Então, amém, eu vou. E Ele resolveu ir, irmãos, e Ele estava disposto por causa do preço pelas nossas almas.